Bom, gente, essa aqui é a primeira aula, né? Nós vamos fazer uma revisão do que a gente já tinha visto lá no começo de março, né? Então, vamos começar apresentando aqui o capítulo 1. Vamos fazer uma revisão sobre vetores, né? Então, a primeira coisa importante aqui em vetor é a gente definir um vetor num certo sistema de coordenadas, né? Então, a gente está escolhendo aqui por conveniência o sistema de coordenadas cartesiano, né? Então, a gente tem os eixos x, y, z, né? Os eixos fazem 90 graus entre si. E aqui a gente define um vetor A, né? Então, o vetor A, né, ele vai ter um módulo, né, que é o tamanho do vetor, né? Daqui a pouquinho a gente vai definir matematicamente o que é o módulo de um vetor. Ele tem uma direção, né, que é apontado pela seta, e o sentido, né? Então a gente pode decompor esse vetor aqui. Então ele tem um certo tamanho na direção z, ele tem um certo tamanho na direção y, que é dado pelo AY, e um certo tamanho na direção x, que é dado pelo AX, né? Onde AX, AY e AZ são números, né? São escalares. Então a gente pode escrever o vetor, né, como sendo vetor A. Então, como sendo vetor A, ele vai ser igual, né? Então a gente tem a componente AX, né? Eu vou aqui colocar essa notação x chapéu, né, para indicar que o escalar AX está na direção x, né, mais AY na direção y, mais AZ na direção z, né? Então o vetor aqui, matematicamente, a gente vai colocar uma setinha aqui em cima, né? Nossa senhora. Então, a setinha aqui, no caso, só para indicar que isso aqui não é um escalar, né? Isso aqui é realmente um vetor. Eu costumo só fazer uma setinha aqui e um tracinho aqui para baixo, tá? Pode colocar uma setinha aí vocês decidem, né? Bom, então vamos lá. Uma vez que a gente definiu né, o vetor, né, com as componentes AX, AY, AZ, né, agora a gente pode fazer algumas definições aqui sobre vetores. A primeira definição é a definição de igualdade, né? Então, a igualdade, se eu tenho um vetor A, né, e eu falo que esse vetor A ele é igual a um outro vetor B, tá certo? Isso quer dizer que as componentes AX do vetor A é igual a componente x do vetor B, né? Então, por exemplo, eu quero falar que isso aqui é a componente AX é igual a componente BX, né? Onde BX aqui é a componente x do vetor B, né? Simultaneamente a isso, eu tenho que falar que a componente AY é igual à componente BY, né? E a componente AZ é igual à componente BZ, né? Então, se essas três coisas acontecem, né, simultaneamente, então eu posso ter a propriedade de igualdade, né? Eu falo que o vetor A é exatamente igual ao vetor B, né? A gente pode definir a operação. A primeira operação aqui, vamos definir, então... antes de fazer a operação de soma, tá? Vamos só voltar nessa igualdade. Então, graficamente, se eu for desenhar, por exemplo, o vetor A, né? Se eu falar que o vetor A ele tem essa direção, esse sentido e esse tamanho, e o vetor B igual a ele, então ele tem que ser exatamente igual aqui, né? O vetor B também tem que ter a mesma direção, o mesmo sentido, o mesmo módulo, né? O mesmo tamanho. Tá? Agora a primeira operação aqui, que seria a operação de adição. Então, a soma de dois vetores A e B. Como é que a gente faz isso, né? É muito simples. A gente vai somar as componentes x, né? Então, eu vou somar a componente AX mais a componente BX na direção x, né? Mais as componentes em y. Então, AY mais BY na direção y, mais AZ mais BZ, né? Na direção z. Tá? Então, note o seguinte, né? Então, a operação de soma, eu vou somar
as componentes x dos vetores, independente das componentes y e z, né? Então, só soma aqui as componentes x, mais as componentes y, mais as componentes z, né? Isso aqui, né, a soma, né, a mais b, vai virar um outro vetor, né? Um outro vetor c. Vou colocar ele aqui, tá? Tudo bem? Então, a operação de soma, ele gera um outro vetor, né? Agora, outra operação, né? Operação de multiplicação por um escalar, tá? Escalar é um número, né? Então, por exemplo, se eu pegar um número c, por exemplo, tá? Número c, e multiplicar pelo vetor a, tá? Então, vai ser c, vou pegar esse número c e multiplicar pela componente x, então, ax, na direção x, mais c, AY na direção Y, mais C, AZ na direção Z. Tudo bem? Ok. Então, por exemplo, se eu multiplicar aqui menos 1, né, se eu pegar um número menos 1, né, e multiplicar pelo vetor A, então eu vou ter o quê? Vou ter menos 1 vezes AX, então vai dar menos AX na direção... Opa, pegar a borracha aqui. Então, então vai ficar menos AX na direção X, menos AY na direção Y, menos AZ na direção Z, né? E dá para ver que eu posso pôr em evidência um menos aqui, isso aqui vai ficar simplesmente menos A, né? Simplesmente menos vetor A. Tudo bem? Então, uma vez que eu defini essa operação de multiplicação por escalar, eu posso definir a subtração entre dois vetores também, né? Então, por exemplo, a subtração do vetor A menos o vetor B, beleza? É simplesmente a soma, né, de A mais menos 1 vezes B, né? Então, simplesmente fazendo as contas aqui, vai dar aqui AX menos BX na direção X, mais AY menos BY na direção Y, mais AZ menos BZ na direção Z. Tá bom? Ok. Então, graficamente, vamos fazer o que significa fazer a soma de dois vetores, né, graficamente. Então, vamos adicionar uma nova página aqui. Tá certo? Então, se eu for desenhar, né, por exemplo, vamos pegar aqui a soma de dois vetores. Então, vou fazer a soma do vetor A mais a soma do vetor B. Tá? Isso aqui vai dar um outro vetor, né? Um vetor C. Então, graficamente, o que é isso aqui? Então, por exemplo, vamos desenhar aqui, a gente tem o vetor A. Vamos colocar assim, ó. Vamos colocar que eu tenho o vetor A aqui, né? Ó, deixa eu desenhar aqui, esse aqui é o nosso vetor A, né? E eu tenho aqui um outro vetor B, tá certo? Vou colocar ele junto aqui. O vetor B está do lado de cá, tá? Ok, como é que eu posso, né, fazer essa soma aqui do vetor A com o vetor B, né? Uma forma de eu fazer isso, né, é transpor aqui o início, desculpa, do vetor B para o final do vetor A, né? Então, para eu fazer essa soma aqui, eu posso fazer assim, ó. Então, aqui eu tenho meu vetor A, então eu vou transladar, né, o vetor B aqui para o final do vetor A. Digamos que isso aqui ficou sendo o vetor B. Então, isso aqui
vetor B, né? E o vetor C, então, ele vai sair daqui e vir para cá. Bom, gente, espero que com o tempo aqui eu consiga escrever nessa mesa digitalizadora mais decentemente. Né? Então, eu tenho a soma aqui dos dois vetores, né? Então, a soma do vetor A com o vetor B vai dar o vetor C. Bom, eu posso fazer uma coisa aqui. Eu posso vir aqui e pegar a figura, né, da apostila para mostrar para vocês aqui. Né? Então, aqui eu tenho uma maneira mais bonita do que meu desenho, né? Então, a gente tem a soma aqui dos dois vetores, né? Então, por exemplo, eu tenho o vetor A e o vetor B, né? Eu posso, então, transladar aqui o vetor B para o final aqui do vetor A, né? Só para facilitar. E aqui, então, a soma do vetor C. Tá certo? E ao desenhar isso aqui, dá para a gente ver, ó, por exemplo, o vetor A, ó, ele tem um tamanho na direção x, ele tem um tamanho AX, correto? O vetor B, ó, ele tem um tamanho BX, que é esse tamanho aqui, ó, daqui até aqui. O vetor C é a soma, né? Então ele é AX, né, que é daqui até aqui, e ele é mais BX, que é daqui até aqui. Então vai dar um valor CX, né, que é a soma do A com AX mais BX, beleza? É a mesma coisa que na direção Y, né? O vetor A aqui na direção Y, ele tem esse tamanhozinho aqui, ó, né? O vetor B na direção Y, ele tem esse tamanho aqui todo, aqui. Ele vem daqui até aqui. Né? O vetor C é a soma de AY com BY, então ele vai ter esse tamanho saindo daqui até aqui. Tá certo? Então dá esse vetor desse tamanho aqui. Tudo bem? Bom, vamos continuando então. Então a próxima parte aqui vamos lá. Vamos colocar o módulo de um vetor. Tudo bem? Então, deixa eu escrever aqui. Então, vamos, módulo de um vetor. Então, a gente vai definir matematicamente aqui o que é o módulo de um vetor, né? Então, a gente vai indicar módulo através dessa barrinha vertical aqui e o vetor no meio, né? Então, duas barrinhas vertical e o vetor no meio quer dizer que o módulo desse vetor ele vai ser dado, então, pela raiz quadrada, né? Da componente AX do vetor ao quadrado mais AY ao quadrado mais AZ ao quadrado. E a raiz quadrada dessa soma inteira. Tudo bem? Então, por exemplo, né, um vetor A, vamos colocar em duas dimensões aqui só para facilitar aqui. Né? Então, tem um eixo x aqui embaixo, o eixo y aqui em cima, né? E eu tenho um certo vetor A que está aqui. Tudo bem? Então, ó, se eu fizer aqui, na direção x, esse vetor A tem um tamanho AX, né? E no eixo y, ela tem um tamanho, o vetor tem um tamanho AY. Tá certo? Isso aqui faz um ângulo de 90 graus. Né? Então, se eu tenho AY do lado de cá e eu tenho, desculpa, AX aqui embaixo e AY do lado de cá, né? Eu tenho, para eu saber o tamanho do vetor, né, para saber essa hipotenusa aqui, é aplicar o teorema de Pitágoras, né? Então, o módulo do vetor, né? O quadrado do módulo do vetor vai ser igual ao quadrado de AX mais o quadrado de AY. Beleza? Tirando a raiz quadrada dos dois lados, eu tenho finalmente a definição matemática aqui do módulo de vetor. Né? Então, é simplesmente somar, né? Elevar ao quadrado cada componente e somar, e depois tirar a raiz quadrada de todo mundo. Bem?
Bom, vamos aqui para a próxima definição, né, que é a definição de vetor unitário. Tá? Definição de vetor unitário, vou até escrever aqui. Definição de vetor unitário são vetores cujo módulo é igual a 1. Beleza? Então, por exemplo, se eu tiver um vetor, já vão dar nome, né? O que é um vetor unitário, que eu já estava escrevendo há mais tempo, né? Eu estava falando do x-chapéu, né? X-chapéu é um vetor unitário, tá? Ele tem 1 na direção x e ele tem 0 na direção y e 0 na direção z, beleza? Então eu estava indicando o chapéu, colocando um chapéuzinho no x, só para indicar que ele é um vetor unitário na direção x, né? Ele tem módulo 1. Olha só, se eu aplicar essa conta aqui, né? Fica 1 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, que vai dar a raiz quadrada de 1, que é 1. Né? Então ele é um vetor unitário, assim como o y, né? Chapéu, ele é 0 na direção x, né? Ele tem 1 na direção y e 0 na direção z, né? Mesma coisa aí para o z chapéu, né? Então z chapéu tem 0 na direção x, 0 na direção y e 1 na direção z. Beleza? Então é isso, né? Mais para frente a gente vai fazer mais uso desses vetores unitários aí, tá? Na parte que a gente vai achar velocidade em outras coordenadas, né? E aceleração em outras coordenadas, tá? Isso aí vai ser útil um pouco mais para frente. Tudo bem?